Estava só a fazer aquele compasso de espera, que é também uma expressão que eu amo, para toda a gente se sentar, mas saúdo-vos já, com um cumprimento grande a todos e agradecer muito, claro, a vossa presença aqui em mais um momento deste ciclo dos Mantras do Coliseu, uma conversa que hoje, como percebem, é dedicada aos mundos do humor, da política, da pressão do humor na política, da pressão da política sobre o humor e, sobretudo, perceber se podemos ou não brincar com coisas sérias. Agradeço muito a vossa presença e, claro, dos nossos convidados, a Cristina Sampaio, o Artur Silva, subejamente conhecidos no meio do humor e do humor da política, etc, etc. Eu quando estava a preparar, recordei muitas vezes de uma intervenção do Conan O'Brien, é uma entrevista que ele dá, salvo erro, até em Harvard, em que diz, a certa altura, penso que citando outro autor que não ele próprio, que comedy ain't no joke. Eu não gosto muito de usar as expressões em inglês, mas acho que a tradução aqui não é muito fácil, ou seja, se traduzirmos para português perdemos um bocado a ideia daquilo que o Conan O'Brien queria transmitir. E, efetivamente, comedy ain't no joke. Cristina Sampaio, se olharmos exatamente para aquilo, para o poder que o humor tem de influência, etc., e já vamos às partes mais polémicas, mas há ou não uma percepção de que o trabalho dos humoristas, dos comediantes, da comédia, pode ter um efeito até na própria percepção que a sociedade tem em relação ao político A, B ou C, ou sobretudo às ideias políticas, muitas vezes maioritárias de determinadas épocas? Ora bem, boa noite e obrigada por terem vindo. Ainda em relação a essa frase do Conan O'Brien, é engraçado porque eu tenho uma assinatura de e-mail que tem uma animaçãozinha e uma frase que diz: o humor é um assunto sério, sempre. Talvez essa seja a melhor tradução, portanto, sim. Afinal não se perde assim tanto. Sim, se bem que eu traduzi para inglês, humor is a serious business. Quanto a essa pergunta de humoristas, eu não sei se me considero uma humorista, porque eu tenho a sensação de que o humor está mais ligado ao stand-up e ao audiovisual do que àquela coisa que eu faço, que são bonecos para a imprensa. E não sei se o meu trabalho provoca gargalhadas, no fundo. Eu acho que é um bocado... A diferença é essa. Pronto, isto é um pequeno introito em relação à pergunta que foi muito concreta, se os humoristas teriam alguma influência. Os cartunistas, claro, pronto, também, pela okay. sua... Eu não tenho meios muito objetivos de o dizer, mas há sempre aquela questão que é referida e que eu subscrevo, de que um dos políticos que foi mais caricaturado tanto por cartunistas como por humoristas de televisão, que foi o Trump, ele ganhou as eleições e é extremamente, agora menos, felizmente, popular. Portanto, eu não sei se há uma influência direta, uma relação causa e efeito, o humor, ou seja, se o humor tem um peso decisivo sobre a maneira sobre a condução das coisas políticas. No entanto, eu acho que o humor não deixa de ser importante para ser algo que mói, que está ali, continua a ser presente e que, de alguma maneira, por isso é que também os humoristas são atacados e são silenciados e são postos de lado. Mas eu não considero que algum dos meus cartoons faça mudar alguma coisa. No entanto, incomoda no sentido em que as pessoas se sentem incomodadas por serem ridicularizadas, por serem alvo da ironia e por serem alvo
da sátira, pronto, e incomodam-nas, mas se calhar, quer dizer, incomoda tanto quanto nos incomoda um cocó de pombo que nos caiu em cima do ombro, não sei se é isso, pronto, mas acho que não há de facto um poder assim tão grande do humor no sentido de influenciar a política. Eu li numa entrevista, Nuno, uma frase interessante que dizia: quanto maior é o megafone do humorista, maior é o seu poder. Isto é mais ou menos de 2023. Parecendo que não, muito se passou depois disso, sobretudo, enfim, são 6h41, já chegamos a Donald Trump, obviamente, seria mais ou menos inevitável, mas antes de aprofundarmos isso e essa discussão que existe até nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, se os humoristas, os cartunistas, os comediantes de uma forma em geral, podem ou não ser uma espécie de única oposição possível a um mundo diferente nesta era pós-verdade, etc. Perceber se efetivamente é apenas um cocó de pombo no ombro ou há realmente verdadeiros desconfortos, verdadeiras tentativas de condicionar, de pressionar, como vemos nos Estados Unidos, de silenciar e evitar esse ridicularizar que a Cristina falava. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, obrigado pelo convite. Eu também, antes de mais, devo dizer que eu também não sou humorista, e eu acho que tem graça, acabamos por não ser nenhum nem outro exatamente humoristas. Aliás, eu tenho agora sempre uma dificuldade em apresentar-me aquela coisa no registro do hotel, profissão. Eu, se não quero ter perguntas, ponho autor, se me quero divertir, ponho artista de variedades. Porque é de facto, acho eu, que corresponde melhor àquilo que eu sou, porque acho que fiz os 360 graus. Eu de facto comecei por ser humorista, escrever piadas, escrever textos para outras pessoas, e depois dei a volta completa, fui diretor de equipas, o que se chama showrunner hoje, produtor, etc. E depois acabei num governo, o que tem piada. Pois, temos aqui quase a perspectiva também do utilizador. Não é? E, portanto, tive a ocasião de exatamente ver as coisas dos diversos ângulos. Eu montei a equipa que escreveu Contra-Informação, que durante 13 anos foi um programa de sátira política, e houve um momento na minha vida em que eu estive do outro lado e senti-me um boneco do Contra-Informação. Depois, ou seja, eu era um potencial alvo, só não era um alvo, porque nós não tínhamos dinheiro para secretários de Estado, só tínhamos dinheiro para fazer bonecos para ministros. Mas voltando à questão de se o poder do humor para já depende do poder do megafone. Sim, um humorista num bar ou numa sala de 30 pessoas não tem grande poder, mas se estiver todas as noites num canal de televisão e falar para 1 milhão de pessoas, é possível que tenha de facto algum poder. Mas o poder, eu não tenho não há nenhum historial de nenhum humorista que tenha derrubado um ditador ou sequer digamos, uma figura eleita democraticamente. Não há nenhuma notícia de que alguém tenha sido derrubado por uma piada. Creio que houve um ministro do tempo do Cavaco, o salvo erro, Carlos Borreco, que foi derrubado porque fez uma piada de mau gosto no Parlamento. Mas não foi um humorista que fez uma piada sobre ele. Foi o próprio que, digamos, que se autodestruiu com o colete de piada no Parlamento. Há também o caso dos corninhos do Manuel Pinho, e há assim. Portanto, os políticos ensaiam às vezes umas piadas e eles ficam mais em risco quando são eles próprios a ensaiarem as piadas. Não há nenhum histórico de humorista que tenha derrubado. Agora, eu acho que há uma coisa que o humorista pode fazer, e sobretudo o humorista pode fazer se o programa de humor, lá está, tiver um megafone forte, que é contribuir para um retrato que se tem do político. Eu vou dar um exemplo e recorro ao Contra-Informação, que é um exemplo mais fácil de perceber. Cada vez que mudava o governo, nós reuníamos para decidir que bonecos é que íamos fazer. Cada boneco era caro, e portanto tínhamos que fazer boas apostas em pessoas que tivessem potencial cómico e potencial ao mesmo tempo, apesar disto quase ser contraditório, de durarem bastante tempo, porque senão o investimento no boneco ia para o galheiro. E portanto reuníamos sempre a ver. E depois havia um momento muito importante que era para escolher o nome da personagem e digamos a característica principal da personagem.
E é aí que eu acho que nós conseguimos algumas coisas que se colaram à pele dos políticos. Não contribuíram para os derrubar, mas colaram-se-lhe. Dou o exemplo do Marcos Pentes e do Ganda Noia. Quem escrevia o texto todos os dias lá era o Rui Cardoso Martins e o José de Pina, e depois o terceiro elemento da equipa variava. Chegou a ser o João Quadros, depois foi o Eduardo Madeira e finalmente o Filipe Homem Fonseca. Eles todos os dias chegavam lá e sentavam-se olhando as notícias do dia, decidir o que é que iam escolher. Mas no início, para definir as características das personagens, o bordão que eles iam fazer, aí eu também participava. E, por exemplo, acho que houve coisas que se colaram à pele de alguns deles. Eu lembro, por exemplo, de eu ter uma grande discussão quando se tratava do Bloco de Esquerda, porque eles, havia um deles que achava que o Louçã devia estar sempre com uma ganza. E eu dizia, pá, não, porque o Louçã é até um bocado padreca, não é essa corrente do Bloco. E, por exemplo, este era o tipo de discussões que a gente tinha, como vê, muito profundas. Mas lembro-me de uma vez o António Barreto ter dito, numa entrevista, creio, que o boneco do António Guterres no Contra-Informação tinha contribuído para instalar na opinião pública, na população, a característica do Guterres como uma personagem indecisa. Porque, por exemplo, o Guterres, sempre que aparecia o boneco, dizia, pois, o que é que querem? É a vida. Que é uma coisa, pois é verdade, se podia aplicar ao que está a acontecer agora na ONU, onde ele, como secretário-geral, provavelmente também tem a mesma atitude, porque não tem... E, portanto, resumindo e não querendo ser chato, eu diria, os humoristas não têm o poder de derrubar, mas têm o poder de colar à figura um adesivo. É pôr o bigode na Gioconda, digamos assim. Fica lá e a gente percebe que está o bigode a partir daí. E é difícil lembrarmos da pessoa sem lembrarmos da caricatura da pessoa. Isso sim. Eu por acaso, agora vou começar a tratar-vos por tu. E depois antecipaste, porque efetivamente eu tinha apontado isso. Eu lembro-me, por exemplo, a minha mãe ainda chama Santana Flops ao Santana Lopes. Portanto, realmente marca, e é interessante perceber de que forma é que isso pode ou não, até quase subconscientemente, influenciar as pessoas nesses momentos. Cristina, por falar em polémicas, vamos lá aqui. O Spam Cartoon, vocês seguramente viram na RTP durante muito tempo, e houve um que foi muito polémico, porque entretanto mexeu com a polícia, enfim, não sei se vocês estão recordados, era um polícia que atirava, sim, a Cristina trouxe para ver, portanto, eu não queria massacrar, porque eu sei que a Cristina não quer passar esta intervenção a mostrar os seus desenhos como ela estava a dizer um bocadinho, mas eu acho que efetivamente exemplifica melhor. Eu não sei se vamos conseguir ver ali, vamos. Vão, eu já estive aqui a ser instruída. Ótimo. Para quem me dera ter convidados destes. Não, o que eu disse foi que trouxe alguns desenhos. Isto vai ser um bocadinho, como é que se diz, um improviso. Sim. Porque em muitos debates eu acabo por estar a descrever os desenhos em vez de os mostrar. E eu assim, é melhor mostrar, exato. Não, portanto, não incomodas nada. Não, ótimo. Foi este contrário. Que pôs o Chega em substituto. Entendes agora? É muito porque poderoso, é que eu digo porque é uma... Eu não faço coisas para as pessoas desatarem a rir às gargalhadas, é mais para o sorriso amarelo. Mas é muito poderoso porque, enfim, ilustra um problema de fundo da sociedade, enfim, que estava ligado na altura à atualidade, e essa ligação entre o cartoon e a atualidade é absolutamente, enfim, fundamental. Mas a política não gostou muito disso, ou pelo menos as principais forças políticas atuais. Ora bem, é importante que se diga, se bem que isso, e já agora vou mostrar aqui outra coisa,
Peço desculpa. Enquanto... ai, os óculos. Eu pensava que isto ia ser rápido assim. Bom, mas eu vou falando. Eu fiz este cartoon a propósito de uma coisa que tinha acontecido em França, que um jovem magrebino, franco-argelino, tinha sido morto à queima-roupa numa operação stop. Portanto, levou um tiro na cabeça de um polícia quando ele ameaçou a arrancar com o carro. Portanto, o Spam Cartoon, que era uma rúbrica semanal que passava na RTP3, falava dos acontecimentos da atualidade, daquilo que se estava a passar. Portanto, em Portugal não se estava a passar nada que motivasse este cartoon. No entanto, quando eu estava a fazer o cartoon estava a desenhar o polícia, e pronto, as fardas dos polícias são todas muito semelhantes, não é? Aqui, em França, nos Estados Unidos, são azuis, e a palavra polícia é Pol qualquer coisa. Polizei na Alemanha, polícia, police, etc., por aí fora. Portanto, como ele se via de perfil, só se via o Pol. E eu pensei, bem, vou identificá-lo como francês. Se calhar não, porque isto, na realidade, é uma coisa que aconteceu agora em França, mas está sempre a acontecer nos Estados Unidos. Aliás, a minha referência mental na altura foram os Estados Unidos. Nem sequer pensei em Portugal, porque a violência policial que existe e que existia não está muito ligada a armas de fogo. Acho que são raros os casos. Eu, por acaso, em conversa com o Nuno, ele falou-me num de outro que eu nem sequer me lembrava. Portanto, não era uma coisa evidente. Mas a polícia, aliás, o chefe da polícia, Magina da Silva, o chefe da PSP na altura, é que ficou muito indignado. Indignação essa alimentada pelo Chega e pelo CDS, não foi só o Chega. E, portanto, resolveram pôr um processo de crime que só foi encerrado neste novembro. Portanto, demorou 2 anos o processo até ser encerrado, não chegou a ir a tribunal. Eu fui várias vezes ao Ministério Público prestar declarações ou ser interrogada, porque eles mandam uma notificação a dizer presente para interrogatório. Pronto. E foi arquivada, e nas alegações finais do Ministério Público está escrito que foi indúbio pro réu, o que significa que, na dúvida, decide-se a favor do réu, ou seja, não está provado que a minha intenção não tivesse sido ofender a polícia portuguesa ou o seu contrário. Pronto. Este desenho que eu estou aqui a mostrar, eu publiquei-o na semana seguinte a ter estourado a polémica. Portanto, eu faço um desenho ao domingo para o público e pensei, ok, então, já que há polémica, vamos reforçar a polémica. E fiz este desenho. Curiosamente, o público não recebeu queixa absolutamente nenhuma. Portanto, ou seja, o que também não abona muito a favor do público, porque, e é aí que eu também queria chegar, aquela animação foi vista num contexto. Eu também não me queria alargar para não demorar muito coisa, mas de facto a televisão tem uma projeção muito maior. Os leitores do público são muito mais reduzidos. Pronto, então, como eles também passaram a isto que é interessante, no intervalo do Nós Alive, em vez de ser visto pelos espectadores normais lá está o tal megafone, o número de espectadores que a TV tem, foi visto por milhares. Pronto. Agora,
Só mais uma nota. Curiosamente, passado um ano, quase exatamente um ano, na Cova da Moura, o Adário Muniz foi morto a tiro por um polícia. Ou seja, esta animação podia ter sido exatamente sobre a Cova da Moura. Eu já vou querer ouvir o Nuno também, até para fazer aqui um pouco a ligação com outros panoramas, mas, enfim, receber as notificações, ter que ir lá falar, aquilo nunca é muito confortável, apesar de, aparentemente, enfim, na semana a seguir foi só, não houve esse desconforto, mas nós vemos isso acontecer frequentemente. Neste caso, ok, envolve a polícia, mas eventualmente vou analisar eu, quase a reboque do Chega, na altura do CDS, e o PSD também falou um pouco sobre isso. E o Ministro da Administração Interna, Exatamente. José Luís Carneiro. Portanto, exatamente. Fica ou não algum desconforto? É esse o objetivo que o poder tem quando avança para os tribunais? Ou seja, a política tem esse medo e quer matá-lo com um processo em tribunal? Como é que um cartunista, no caso, vê tudo isto? Ou seja, a pergunta feita diretamente é se eu me autocensuro depois de ter passado. Não, mas no fundo é um bocadinho essa. Mais ou menos, é, sim. Ou seja, se isso... Não, absolutamente, pronto, a prova está que eu logo a seguir... Como é que interpretas a intenção do outro lado? Eu não sei se a intenção é direta, nesse caso, se é, pronto, de intimidação. Obviamente que tem uma dose de intimidação. A outra coisa é deles estarem realmente convencidos que os humoristas não têm o direito de fazer humor sobre eles. Portanto, há uma mistura, se bem que o telefonema de José Luís Carneiro para o Conselho de Administração da RTP não terá tido também uma intenção, pronto, vou perdoar-lhe. Não foi para te promover, seguramente. Não, mas não é intimidatório, porque a palavra intimidatória é muito forte, mas pode ser interpretado como uma coisa de condicionar a RTP, não a despedir-me, mas dizer, olhem lá, olhem que não se deve ofender a polícia. Não se deve brincar com coisas sérias. Exatamente. Nos Estados Unidos há muito essa discussão. O Washington Post escrevia há algumas semanas que o Trump se calhar teve o poder de revitalizar o humorismo, os comediantes em torno da política, porque agora tem um alvo definido e tem ali muita matéria. Mas, por outro lado, há discussão exatamente ao contrário, dizendo, por exemplo, o Conan O'Brien é um bocado apologista disso, que se está a concentrar demasiado naquilo, é demasiado fácil. Nós vimos o Trump a disparar processos mais ou menos em todas as direções. Pergunto também se tens essa análise, é intimidar, é condicionar, é promover uma autocensura à frente, sendo que eu estou com umas meias, não dá para ver, mas eu estou com umas meias de South Park, não foi por acaso, porque o South Park nesta última série tem, logo no primeiro episódio, o Trump a ter um caso amoroso com o próprio do Satanás e tem um filho. Esta ridicularização passa os limites do aceitável. Há momentos em que pode ou não um governante processar sentindo-se ofendido. Bom, muitas coisas aí nessa pergunta, mas sim, é um tema... Nós chegamos sempre à clássica pergunta: quais são os limites do humor? E eu, não foi exatamente... Eu sei, mas vou já responder o que acha isso para resolver já isso. Eu acho que o humor não tem limites, ponto. Subscrevo. Ou seja, o humor é sempre uma coisa que o humorista decidirá o que fazer, quando fazer, como fazer, sobre quem fazer. E as sociedades serão tanto mais democráticas e livres, quanto mais for possível, através do humor, haver essa liberdade. Ponto. Agora, de facto, há realidades muito diferentes. É muito fácil fazer humor em Portugal em 2025, neste momento não houve, e 26, não houve ainda nenhum caso que, e felizmente, em democracia ainda não há nenhum caso conhecido de humorista que tenha sido condenado. Houve tentativas, houve coisas intimidatórias, houve coisas de políticos a querer mostrar serviço à sua corporação, que eu acho que é muitas vezes o que acontece, que é por isso que normalmente os movimentos de extrema-direita e às vezes de direita conservadora servem, não é tanto para fazer uma intimidação direta, mas é para mostrar aos seus, estão a ver, nós não admitimos isto, eu falei a defender a nossa classe. Bom, as realidades são muito diferentes. Se estivéssemos num país fundamentalista islâmico, já teríamos sido mortos
ou teríamos sido vítimas de um atentado, como aconteceu na Dinamarca ou como aconteceu em França. Aliás, a Cristina conhecia bem uma das pessoas que morreu em França, não é? No triste caso do Charlie Hebdo. Em Portugal, nós, felizmente, desde o 25 de Abril, temos liberdade e, apesar de tudo, os casos que existem... Deixa-me só dizer uma coisa para fazer as pessoas rir. Eu recebi muitas ameaças de polícias, desculpa a interrupção, nas redes sociais, de polícias mesmo. E um deles dizia, pois, vê lá, quando estiveres em perigo, chamas o Batman. Não, em anos e anos que eu trabalhei nas produções fictícias, tivemos vários casos, quase sempre os mais agressivos eram a futebol. A única vez que eu recebi ameaças de morte foi por causa de piadas sobre futebol. A única vez em que ponderámos chamar segurança para a porta das nossas instalações foi por coisas de futebol. O boicote político é normalmente feito de outra maneira. E o boicote económico é o mais simples, porque normalmente o patrocínio desaparece. Eu lembro-me, não sei se as pessoas sabem, mas tem graça, porque eu comecei um programa na SIC, que ainda existe, que se chama O Oeste do Mal. E logo aquilo começou e tinha um patrocinador, que era a PT, na altura. E logo no primeiro programa, a PT foi tema porque havia, já não me lembro, umas coisas quaisquer com a PT. Era aquela coisa da PT ser uma espécie de um sítio para onde iam os ex-governantes. E inevitavelmente, logo no primeiro programa, falou-se isso. E eu lembrei-me de uma coisa que foi, passei um excerto de um filme dos Irmãos Marx, que é uma cena do camarim, do barco, onde estão sempre a entrar pessoas no camarote do barco. E eu disse, olha, isto é a PT. O patrocínio foi ao ar no dia seguinte. Portanto, acabou, ao fim de um programa, acabou-se o patrocínio. Esse normalmente é o problema que temos com o patrocínio económico. Mas mexer com o poder político pode ou não, pergunto, até quase da experiência, ter essas implicações? Depende. Assim, com o poder político há casos... Assim, eu lembro-me, por exemplo, voltando à Contra-Reformação, quando começou, o problema principal começou por ser logo o Pinto da Costa, porque nós tínhamos feito o boneco do Pinto da Costa, mas não tínhamos o do Vale Azevedo, porque foi um que foi feito primeiro que o outro. E lembro-me que o Pinto da Costa telefonou para a RTP a dizer, se não param com isto imediatamente, acabamos com os direitos do futebol para a RTP. Isto foi mesmo no início. Nós aí tivemos a sorte de ter um diretor de programas que disse, era o que faltava agora, sermos condicionados por isso. Foi Joaquim Furtado, já agora é importante dizer. E, portanto, nós continuámos e pouco tempo depois lá veio o Vale Azevedo e a coisa compôs-se e o Pinto da Costa depois acabou por dizer, pois é que eu só admito que riam de mim o meu cão, o meu gato e a minha filha. E o Rui Cardoso Martins olhou para os bonecos que nós tínhamos lá e viu, temos aqui um cão e um gato. E, portanto, a partir daí, sempre que o Pinto da Costa aparecia, o seu boneco, aparecia Bobby, Tareco, pronto. E, portanto, o humorista adapta-se à realidade. E, portanto, problemas com o poder político, sim, houve políticos que detestavam ver-se no Contra-Informação, mas quando aquilo começou a ser popular, eles passaram a querer ter o boneco e até telefonavam a perguntar porque é que ainda não tinham boneco. E, portanto, é uma lógica do se não podes vencê-los, junta-te a eles. Há bocado falavas no Trump. O caso do Trump é curioso, porque o Trump, como localmente acontecia às vezes, por exemplo, com o Alberto João Jardim, o Valentim Loureiro, algumas figuras folclóricas da política portuguesa que já trazem consigo a piada, está com eles. E, portanto, e no caso do Trump, eu acho que isto tem uma dimensão grotesca. Por exemplo, quando ontem estava a ver, já há mais tempo, as imagens daquele Conselho da Paz, do Trump. E aquilo, ele apresenta ao Conselho o Peace Council, não é? Dá vontade de dizer Peace Council mesmo. Mas aquele Conselho da Paz, em que parece aquele friso, parece os vilões do Batman. E ele apresenta aquilo com uma música que é o Glória, uma música de dança.
e ao mesmo tempo começa a falar de outras coisas, como é que se pode fazer piada sobre aquilo? Aliás, o Conan O'Brien falava sobre isso, quer dizer, como é que um humorista olha para aquilo e faz piada? E isto, houve uma mudança nos programas humorísticos, já pá, há 20 anos, que tem a ver um pouco com isto, que é, houve um momento em que se fazia sketches, em que os atores, ou os bonecos, caricaturavam os políticos. E faziam sketches em que exageravam as características dos políticos, representando-se. E houve um momento, que é mais ou menos o momento em que coincide com o Jon Stewart e o Daily Show, que é pioneiro nisso, em que, em vez de gozar com os políticos através de um ato criativo de representação ou de caricatura, o que se faz é uma deslocação da situação política para o contexto humorístico. É mais ou menos a mesma coisa que fez o Duchamp quando agarrou no urinol e o tirou da casa de banho e o pôs na exposição de arte. Não é? Ele agarrou num urinol e expôs aquilo em Paris numa galeria de arte. É uma provocação. O que hoje se faz, basicamente... Voltado ao contrário. Hã? Voltado ao contrário, sim. Mas o que se faz hoje, basicamente, é agarra-se numa coisa que saiu nas notícias normais e tira-se do contexto, e ao tirar do contexto, aquilo tem graça. É como o caricaturista que percebe que ele tem o nariz grande e desenha com o nariz grande, ou que percebe que ele tem um tique. Eu, por exemplo, só percebi que a Judite de Sousa tinha um tique de linguagem quando via a Maria Ruefa fazer de Judite de Sousa. Nunca tinha percebido até aí. E, portanto, os humoristas servem para isto, para o detalhe. O que acontece, por exemplo, no programa do Ricardo Araújo Pereira à noite, que é o formato dos programas todos, do Olivers e isso tudo, é agarrar naquelas declarações e sem as alterar, sem lhes acrescentar nada, simplesmente ao pôr num contexto, dizem, vejam lá isto, vejam lá se isto não é grotesco. E o que acontece hoje em dia é que os políticos, o Trump é o melhor exemplo, é um caso de grotesco absoluto. E, portanto, não se pode acrescentar nada. Como é que se faz humor com o Trump? É quase impossível, não é? Portanto, é mais eficaz ridicularizar, digamos, ou seja, não é fácil estar ali a desmentir as constantes... Desmentir ou, enfim, contrapor as constantes mentiras, descontextualizações, etc. Basta pô-los a falar que aquilo por si só já tem piada. Tu falavas há pouco também na questão de se são os humoristas que restam como os críticos da realidade. Sim, porque há essa teoria de que o jornalismo vai ter essa dificuldade porque está a mover-se agora num novo campo, em que está a lidar com pessoas que hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra, com o maior à vontade possível. E, portanto, os humoristas é que podem fazer essa Há um momento oposição. particularmente importante também na história, digamos, dos programas de humor e do jornalismo na televisão, que é quando o Jon Stewart, já há uns 15 anos, é convidado para ir àquele programa Crossfire. E eles convidam-no, porque o Jon Stewart, nessa altura, era o mais popular dos humoristas políticos, não é? Tinha o Daily Show, e vão para fazer um programa engraçado. E o Jon Stewart vai completamente sério, sem fazer piadas, e diz uma frase que é: se eu tenho a popularidade que eu tenho, é porque vocês, jornalistas, deixaram de fazer o vosso trabalho. Se eu sou, neste momento, a figura mais influente da política na televisão, o comentador mais influente, é porque vocês, jornalistas, deixaram de fazer o vosso trabalho. Isto é interessante. Eu acho que há aqui alguma ideia nisto. Agora, de facto, até puxando para a realidade nacional, eu não sei se é assim, porque depois há um movimento no sentido contrário, que é, o que se passa hoje em dia é que políticos e humoristas convivem todos no mesmo espaço, que é o espaço mediático. E, em certo sentido, eles são todos da mesma categoria. São entertainers. Ou seja, a fronteira entre um entertainer e um político esbate-se completamente. E isso é um problema. Aliás, o Trump vem da televisão. É um político da televisão. Aliás, tu vês os convidados do Ricardo Araújo Pereira no programa dele, fazem todos um esforço, quando vão lá os políticos, para terem graça. E para eles próprios conquistarem o público através das suas próprias piadas, ou seja, tentam responder ao Ricardo
na mesma moeda, não é? Mas umas vezes sucedem-se, outras vezes não, mas de facto fazem um esforço. Portanto, não deixa de ser curioso que os políticos deem tanta importância a um programa de humor e que eles próprios tentem vestir a pele do humorista. Sim. É verdade, eu lembro que quando eu trabalhei muitos anos com o Herman e houve uma altura em que o programa do Herman era o sítio onde era preciso ir para... Eu lembro-me o programa chamava-se Parabéns, não sei se lembram, nos anos 90, e começou por ser um concurso e depois era assim uma espécie de empadão que tinha tudo lá dentro. E havia um momento que era o da entrevista. Eu lembro que todos os políticos iam lá porque era muito importante irem ao programa e saírem bem. Mas também isso tem a ver com as audiências, não é? Portanto, pois, porque sabem que estão a ser programas vistos de grandes muitas audiências. vezes até por um público que normalmente não vê debates políticos. Porque é que os políticos vão ao programa da da Cristina Ferreira? Sim. Não. Porque é que os políticos vão ao programa da Cristina Ferreira? Porque vão chegar a um público que normalmente não tem paciência ou não tem vontade nem interesse para ver os debates e, portanto, vão falar lá de como são pessoas como as outras, e isto é uma questão interessante. E aí, por exemplo, que é o branqueamento dos políticos, digamos, a palavra branqueamento agora também temos que usá-la com algum cuidado, mas a ideia é ver como os políticos afinal são boas pessoas e são ótimos pais e são tão divertidos. Agora, quando isto começa a normalizar figuras, que são, por exemplo, figuras da extrema-direita e que afinal são fofinhos, isto levanta um problema que é, de facto, a questão das percepções. Passamos a ter... Eles são todos... É bonecos a mexer, são figuras do entretenimento e estamos todos no showbiz. E entre o político e o humorista, as fronteiras esbatem-se. Cristina, e pegando um bocado nisto e até voltando um bocadinho atrás, porque há pouco o Nuno estava a falar disso, de a certa altura eles até queriam aparecer no Contra-Informação. Nos teus cartoons tu lidas com coisas muito, muito sérias, até com as questões dos conflitos e Israel, Palestina, etc. Mas tu sentes que a certa altura, quando podes tocar até em pontos sensíveis, as pessoas também têm, as pessoas visadas, vamos pôr assim, têm receio da rejeição pública por terem assumido essa fraqueza. E agora vou pôr aqui esta pessoa em tribunal, pá, e as pessoas podem interpretar isto mal. Como é que achas que tudo isto se processa? Não sei se estou a entender. Receio de qual fraqueza? Não. Da fraqueza de, por exemplo, tu há pouco falavas da polícia e que avançou para o tribunal. Um político que possa ser visado num trabalho teu, se calhar fica muito ofendido, mas não avança para o tribunal porque tem medo exatamente daquilo que o Nuno dizia, da percepção que as pessoas vão ter, pá, da fraqueza. Eu fiquei aqui tão... Pois, não sei, lá está, políticos e políticos. Eu já agora vou mostrar. Força. Isto a propósito de futebol e a propósito de políticos que ficam ofendidos, portanto, e que reagem a essa suposta ofensa mesmo. Recebe Quaresma, iniciou o contra-ataque pelo flanco, bola colada nos pés, imprime agora a velocidade no jogo. Vita 1, Vita 2, joga bonito, aproveita a abertura, mantém a bola, espera pelos seus companheiros, faz mais um arranque e parou! Quaresma parou! E vocês sabem que o Quaresma é cigano. Espera agora as posições, o que terá passado, não foi nada! Quaresma continua, isolar a baliza e golo! É golo! Mas que golo! Quaresma! E é do Trivela! É do Trivela! É do Trivela! O Spam Cartoon não costuma ter nem som, nem diálogos, nem locução, mas nesta não resistimos e contratamos mesmo pronto. Ora bem, obviamente que André Ventura reagiu imediatamente a esta animação, portanto, e aliás a outros desenhos que eu fiz dele, mas por isso é que eu digo, há políticos e políticos, muito provavelmente determinados políticos até se sentirão bem por ser, havia o caso do Mário Soares, não é? O Mário Soares colecionava as caricaturas que faziam deles, comprava-as.
Não sei se ele terá visto esta. Isto está em inglês, peço desculpa por causa da net, os títulos. É conversa de mesa. Isto foi quando foi aquele caso de um jantar com a imprensa internacional, em que Marcelo falou. E há um detalhe que é o detalhe da sopa, que é uma Vichy Soase, mas nem toda a gente repara. Pronto. Não sei se, respondendo à tua pergunta, eu não sei o que é que vai na cabeça deles. Sim, mas a ideia é exatamente essa. Eu gostava de perceber o que é que tu achas que vai na cabeça deles. Por exemplo, o Presidente, quando vê, enfim, este é relativamente inofensivo, entre aspas, aquilo realmente deu muita polémica, porque ele falou tudo e mais alguma coisa, e muitas coisas que se calhar não devia ter dito. Eu não podia sentir muito ofendido com isto, mas de qualquer forma... Quer dizer, porquê é que não lhes perguntas a eles? Eu não te sei responder mesmo. Eu fiz uma missão durante 2 anos e meio. Porque eu nunca tive. Atenção, o único feedback que eu tenho, de facto, tive. Eu, por exemplo, em relação a isto, e peço. Em relação a este desenho, eu tenho, o meu feedback vem através de quê? Ou das redes sociais, ou então de coisas que são. Cartas ao diretor, ou este foi um deles, eu vou mostrar, este é um muito particular que deu imensa polémica e que me foi exigido um pedido de desculpas, o qual eu não faria. Isto também é interessante. Pela embaixada ou por... ora bem, aquilo tem um nome muito comprido, que é a Comissão para a Vigilância e a Luta, não sei o que mais, europeia, não sei o que, contra o antissemitismo. Pronto, e eu, como não considero este desenho antissemita, nem faz sentido para mim que eu fosse pedir desculpa, nem o jornal, nem o público. Isto foi muito recente e também a comunidade israelita de Lisboa escreveu ao diretor. Portanto, isto são as poucas coisas que me chegam a mim, em que são coisas mais extremas, pronto. Em que de facto é um desenho bastante provocador e eu admito que eles tenham sentido ofendidos, mas eu não quero que eles se sentem ofendidos enquanto comunidade israelita. É o primeiro-ministro de Israel, de facto, para mim, tem, e cada vez mais, isso está a ser provado cada vez mais, tem um comportamento semelhante a um comportamento que foi sofrido por eles durante o Holocausto, portanto o genocídio que se está a verificar em Gaza. Mas pronto, o que é que lhes passará? A tua pergunta é o que é que eles pensarão? Haverá aqueles que acham graça, como o Nuno dizia, que até se sentem melindrados por de facto não serem representados, então nós não merecemos ser caricaturados, nós não temos graça, ou seja, assim, nós somos assim, não somos criticáveis, ou então reagem como reage o André Ventura, que foi, de facto, de todos os políticos que eu já caricaturei, aliás, posso mostrar aqui uma coisa um pouco mais... Vocês vão conhecer o vosso, espero, ex-presidente da Câmara e a Susana Garcia, portanto, quando ela disse que queria exterminar a esquerda, portanto, e que o Rui Rio disse, não sei, não ouvi nada, não dei por nada, será que ela disse mesmo isso e tal, pronto.
eu poderia receber uma reação muito violenta, tanto da parte de um como do outro, porque o desenho é brutal também, acho eu, espero que sim. Mas não recebi, portanto, não, essa pergunta é um bocadinho... Porque a ideia é, se tu ficas com a sensação do feedback que tens, ou dos processos que volta e meia aparecem, ou do feedback que tens nas redes sociais, que há ali uma franja de pessoas que, pela vontade delas, tu não fazias o teu trabalho. Isso imagino que sim, há pessoas que, se bem que nunca tenha havido uma pressão direta que eu saiba, sobre não ser estes casos extremos, mas imagino que haja políticos que achem que o humor é uma coisa que não devia existir, o desenho humorístico, o cartoon, por ser subversivo, por ridicularizar. Há uma coisa que se usa muito por ser ofensivo. Hoje a palavra ofender tornou-se quase sinónimo de crime. Pronto, existe um crime de ofensa, de difamação e tal, mas isso é ofensivo, isso ofende-me, isso não pode, isso ofende, pronto. Mas aí há um dado curioso que me deixou algo desconcertado, que é, de facto, quando menos se esperava, esse tipo de comportamento vem da esquerda. Sim. E é o movimento woke, ou seja, é parte do movimento woke, que é, de repente, não se pode fazer humor sobre nada. E isso, por exemplo, a nível do que eram as universidades americanas, os humoristas americanos de stand-up faziam normalmente o circuito pelas universidades americanas, era normal. E hoje em dia quase ninguém vai, porque estão todos em pânico, porque como há telemóveis, de alguém estar a filmar e deles dizerem qualquer coisa que seja politicamente incorreto. E, portanto, aqui a questão é se eles ofendem não os que estão no poder, mas aqueles que são minorias. E é outro tipo de censura, que é, de repente, não se pode ofender ninguém. E isso é, digamos, o humorista a ficar entalado, porque de um lado tem a extrema-direita, que tradicionalmente se opõe a tudo o que seja o gozo com instituições que representam o poder, e agora tem a extrema-esquerda que se opõe a tudo o que sejam manifestações de gozo com tudo o que sejam minorias ou expressões de diversos tipos. E o humorista, no meio disto tudo, vê a sua atividade completamente, muitas vezes autocensura-se, e prefere não fazer nada. Houve vários casos de humoristas censurados. Ou de humoristas, como o caso da Anne Telnaes, que se demitiu do Washington Post justamente porque um desenho dela foi censurado. Também, já agora, a propósito do que se passa nos Estados Unidos, cabe-me a mim dizer que neste momento há 2 cartunistas americanos que vieram viver para Portugal justamente por causa das perseguições reais, ou seja, um deles eu já o conhecia há muitos anos e ele mudou-se no dia 4 de julho, curiosamente, no dia da independência, chegou a Portugal no dia 4 de julho. E porquê? Porque foi ameaçado de morte e ele diz-me, olha, nós nos Estados Unidos somos ameaçados de morte, temos que levar a ameaça a sério, porque lá as armas estão à disposição de qualquer ofendido que lhe queira dar um tiro. E temos, por exemplo, um amigo nosso comum, o André Carrilho, que deixou de fazer caricatura para os jornais americanos, as revistas americanas, porque deixou de ser possível fazer caricatura. Ele agora faz só ilustração. Por caricatura, se ele fazia, por exemplo, em relação a um personagem negro, um nariz mais de uma maneira ou de outra, já podia ser considerado ofensivo. E, portanto, os humoristas estão a se ficar cercados. Não, porque aí havia também... Ora bem, era o trabalho do diretor de arte. Há uma figura nos Estados Unidos que nós não temos até a nível... Bom, uma coisa, lá está, uma coisa é o cartoon que tu tens e que é independente e que tu envias. Mas no caso do André, os esboços deles eram sempre submetidos a uma direção de arte. E o diretor de arte estava sempre a mandar os esboços para trás. E então dizia, bom, olha, então vamos pôr uma fotografia. E, atenção, pagavam. Eles pagavam o trabalho, mas depois não publicavam. Portanto, nesse sentido, é que ele deixou
não é ele deixar de fazer, deixou de ser procurado. E a questão, Não- atenção, eu sou de um tempo em que, logo a seguir ao 25 de Abril, se contavam anedotas sobre Samora Machel, anedotas profundamente racistas. Ou do tempo em que no Teatro da Revista em Portugal, os homossexuais eram achincalhados completamente e gozados pelos seus maneirismos. E, portanto, o que é que se deve fazer neste caso? Proibir? Não. Eu gosto muito daquela citação do Ricky Gervais, que ele diz: o sistema é assim, nós fazemos as piadas, há quem se ofenda, está no seu direito de se ofender. Nós reparamos que as pessoas ficam ofendidas, temos o direito de decidir continuar ou decidir parar. E a vida continua assim, e o sistema funciona assim, e está muito bem. E eu concordo absolutamente com ele. Não é preciso meter aqui no meio Ministério Público, nem juízes, nem pessoas a julgar, porque é assim, nós, uma coisa temos garantida: quando fazemos piadas, alguém vai ficar ofendido. Sempre. Ou é a esquerda, ou é a direita, ou fazemos uma piada sobre pescadores e os pescadores ficam ofendidos, ou é sobre taxistas e os taxistas ficam ofendidos, ou é sobre homens, ou é sobre mulheres, ou é sobre isto, ou sobre aquilo. E depois, claro, o que acontece é que, se um humorista faz um humor racista, então, esse humorista, se tem público a rir das suas piadas, quer dizer que tem um público racista. E, portanto, digamos que se ele deixa, eu vou dizer de outra maneira, se ele é racista e o público detecta o seu racismo, só tem que sair da sala e ir-se embora, deixá-la falar sozinho. Porque os que ficam são racistas, são cúmplices desse ato de racismo. Como serão de atos de gozo às mulheres ou, sei lá, a qualquer outra minoria. E, portanto, eu acho que esse sistema é o melhor sistema, que é: temos o direito de ofender, as pessoas têm o direito de se ofender, de protestarem, e o humorista ponderará se continua ou não continua. Outra coisa é o diretor do jornal ou o diretor da estação de televisão, que tem outro tipo de obrigações. Agora, o humorista é um artista. E é um artista, ele está por sua conta. É como na Idade Média. Epá, se o bobo diz coisas e o rei não gosta, o bobo arrisca-se a que lhe cortem a cabeça. É o sistema. É o sistema a funcionar. Pois, Cristina. Este desenho é do André Carrilho, pronto, era só, está aqui a ilustrar a conversa, mas sobre a liberdade de expressão, justamente. Nós estávamos a falar até agora muito nesta perspectiva do outro lado, ou seja, do humor como oposição, do humor como combate, enfim, neste caso nós não podemos fugir também à extrema-direita, etc. Mas temos visto agora outro fenómeno recente. Por exemplo, o Manuel João Vieira nas eleições presidenciais, enfim, muitos consideraram que aquilo era um número de comédia que se intrometeu ali numa coisa séria. Tínhamos já há alguns anos, e falávamos disso há pouco, os homens da luta, que também apareciam em espaços mediáticos que normalmente seriam reservados à informação. Eles apareciam em manifestações, apareciam, por exemplo, eu lembro-me que apareceram numa manifestação por causa do caso Moderna, talvez não, porque isso foi anterior, talvez, enfim, mais alguma universidade privada que não me recordo, mas enfim, eles imiscuíam-se nessa zona e usavam a política como quase uma plataforma para o seu trabalho. É um exercício que existe, que é interessante ou não? Sim, quer dizer, lá está, tudo faz parte do entretenimento geral e da provocação. Há casos de humoristas que concorreram a eleições e tiveram resultados. Há o Tiririca, havia o Coluche em França, e há o caso mais famoso de todos neste momento, e tragicamente famoso, que é o Zelensky, não é? O Zelensky começou por ser um humorista que fez uma série que era sobre um professor de história que concorria às eleições e acabava a ganhar. E, de repente, o Zelensky, humorista, é o homem que tem o destino da Ucrânia e que está no centro dos acontecimentos mundiais. Portanto, ironicamente, havia muitos filmes de Hollywood que falavam disso, mas ali aconteceu mesmo qualquer coisa semelhante. Mas, enfim, são circunstâncias que têm a ver com o humorista querer utilizar o seu lado provocatório e querer utilizar também os média para poder ter uma outra dimensão do seu trabalho. Agora, eu acho que este diálogo entre o poder e o humor também tem outros lados interessantes, que é, muitas vezes, serem os próprios humoristas que são poderosos e que, poderosos no sentido em que confirmam o estereótipo. Vou dizer, isso acontecia muito
nos tempos precisamente, que era o gozo sobre as figuras que estão em minoria. O humor racista é isso, é gozar com quem não se pode defender. E isso hoje ainda acontece muitas vezes, e ironicamente às vezes é assim que se destroem carreiras políticas, que é gozando com os políticos de tal maneira que eles não têm hipótese. É irónico, eu acho uma certa piada, que hoje em dia, para ser político, é preciso ter boa imagem, comunicar bem e ter graça e ser um entertainer. De certa maneira, achei piada ao facto do nosso futuro Presidente da República não ser nada disso. Ser um tipo que ganha as eleições porque não tem graça nenhuma. E que é possivelmente um dos políticos mais enfadonhos que apareceram nos últimos tempos. Mas, no entanto, é o político que teve mais votação de sempre da democracia. E isto acho que é uma coisa muito curiosa que aconteceu. Este era aquele tipo em que eu não gastava dinheiro num boneco do Contra-Informação com ele. Porque, das duas uma, ou sai já na próxima remodelação, ou não tem ponta para onde se lhe pegue. Mas agora já tem. Agora, precisamente, a característica que ele ganhou é o gajo que ninguém acreditava e que de repente chegou lá. E agora sim ele é um boneco interessante. Mas pronto, para dizer isto. Eu reservei aqui um espaço de 15 minutos, até porque, enfim, 13 minutos, porque nós temos que acabar pontualmente às 19h45, mais 2 minutos de tolerância, acho eu. E, portanto, se alguém tiver uma pergunta, mais pergunta do que observação, ou mais pergunta do que comício, para a Cristina ou para o Nuno, eu tenho muita dificuldade em ver-vos, portanto, peço que sejam particularmente expeditos. Há pessoas que estão mais próximas e que se calhar conseguem identificar melhor. Temos ali uma pergunta, pelo menos. Força! Mas para aí há um microfone que vai ser transportado a algures da sala. Mas ouvimos, sim, não é absolutamente... certo. Tudo o que estamos a ser. Boa tarde. Olá, boa tarde. São duas perguntas numa só. Eu entrei e fiquei um bocado inquieto com as duas últimas palavras, coisas sérias. O que é para vocês o que é que são coisas sérias? E na sequência desta pergunta eu também faço outra. Será por isso que nós nunca teremos um político de nomeada que seja o Sr. José Silva, o Sr. António Costa, o Sr. Manuel de não sei quantas, e tenha que ser o doutor X, o professor Y, o engenheiro tal? É por a política ser realmente uma coisa séria, que todos os cidadãos comuns que não tenham um canudo estão afastados? Quem é que quer começar? Bem, nós já tivemos um político chamado António Costa, como referiu aí o senhor António Costa. Era doutor. Era doutor. Não, neste momento há um grande político mundial chamado Lula da Silva que é metalúrgico. Eu vou dizer uma coisa. Eu fui um enviado da classe humorística a um governo para missão de observação. Estive lá 2 anos e meio a observar como eles se alimentam, como eles dormem, como eles procriam. E posso dizer-vos que eles são pessoas como nós. E posso dizer-vos outra coisa. Eu acho que um bom governo é o governo que sabe misturar pessoas que vêm da sociedade civil, com os seus saberes próprios, localizados, das áreas de onde vêm. Isto é importante que um ministro da Economia saiba de Economia e é importante que o ministro da Educação saiba de Educação. Mas é importante misturar estas pessoas com pessoas que conheçam realmente as máquinas governamentais, e nomeadamente as políticas públicas, a lógica, ou seja, para quem viu o Yes Minister, que é uma das grandes séries sobre política que foi feita em Inglaterra, havia o ministro e havia o Humphrey. O Humphrey era realmente o tipo que dominava a máquina. E uma das coisas que eu aprendi quando estive na minha curta, felizmente, experiência governamental, foi que nós não fazemos nada se não tivermos políticos profissionais ao lado. Isto é, pessoas que saibam realmente como é que se faz, onde é que se vai,
buscar o dinheiro, como é que se desmonta isto, como é que se fala com aquele, qual a lei, ou seja, nós precisamos de juristas, precisamos de economistas, precisamos de pessoas que tenham conhecimentos técnicos especializados e, portanto, por melhores que possam ser outras profissões, estas profissões são necessárias, estes saberes são necessários. Mas uma vez lembro-me de ter perguntado ao Mário Soares, numa entrevista que lhe fiz, qual era a característica fundamental para ser político. E ele respondeu sem hesitar: coragem. Isto é a característica determinante para ser político. É ter coragem. E isso, de facto, é mais raro em qualquer profissão, eu acho. Cristina, afinal, então, o que é que são as coisas sérias? Há mesmo alguma coisa séria ou tudo mais ou menos sério? Eu quando me falei de coisas sérias, falei do humor. Portanto, eu acho que o humor é uma coisa séria, no sentido que é uma coisa importante numa sociedade democrática. Portanto, é essa a seriedade do humor. Ou seja, e lá está, o meu género de humor não é para fazer rir às gargalhadas, não é? É para fazer, eu espero que seja para fazer pensar. Aliás, falaste há bocado do Charlie Hebdo, e eu tinha um amigo que foi assassinado, o Tinhuse, e ele tinha uma frase, eu não sei se vou ser capaz de dizer exatamente, mas ele dizia, quando lhe perguntava o que era um bom cartoon, e ele disse que um bom cartoon, quer dizer, um cartoon, quando nos faz sorrir, é bom, quando nos faz sorrir e pensar, é muito bom, e quando nos faz sorrir, pensar e nos sentirmos envergonhados, entre aspas, por estar a rir, então é um excelente cartoon porque nos faz realmente movimentar. Portanto, no fundo é isso, é nesse sentido. As coisas sérias para mim, quer dizer, eu não levo nada a sério, isso é, o que é mais engraçado é que eu não levo nada a sério, ou seja, eu quando me ponho a olhar à minha volta, eu acho tudo isto um grande circo e nós vivemos aqui durante a nossa curta passagem por este mundo, não deixa de ser uma grande comédia e nesse sentido é que eu digo, eu não me levo a sério, mas tem que haver uma presença, em vez de usar a palavra séria, uma presença coerente nossa, sermos uns atores desta vida, coerente com aquilo que sentimos e que pensamos, e levarmos isso até ao dia em que formos cremados ou enterrados, ou, portanto, na realidade, essa pergunta, o que é que são coisas sérias? Eu acho que não é nada. Nada é sério, em última instância, não é? Mas, no entanto, há milhares de pessoas a morrer em Gaza, há milhares de pessoas, a centenas, milhares na Ucrânia e por aí fora, e muitas coisas em muitos sítios do mundo que não são referidos. Há dois americanos que foram mortos pelo ICE, numa coisa que nós achamos que tudo aquilo parece uma grande comédia ao mesmo tempo, não é? Triste, uma triste comédia, pronto. Desculpem lá esta minha... Isto é, eu normalmente estou sozinha em casa com um lápis na mão a fazer bonecos e depois ponho-me aqui a falar com o microfone. E isto não é fácil para quem não está habituado. O Nuno, que é um orador. Mas estás ótimo, estás ótimo. Bom. Portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Tentem pescar aquilo de alguma coisa que eu acabei de dizer. É um trabalho para ainda casa. Ainda temos, deixa-me ver aqui, mais ou menos 6, eu normalmente sou implacável com os tempos, portanto, mais ou menos 6, 7 minutos. Mais alguma pergunta? Eu consigo assim. Temos ali uma pergunta. Eu só queria dizer... Temos ainda. Okay, é que eu consigo ver, eu normalmente vejo bem. Não é dizer, é perguntar, não há aqui declarações. Exato. Não é perguntar, é só uma observação que eu acho que é sintomático e triste que o Spam Cartoon tenha sido eliminado da televisão, que tenham acabado com o Spam Cartoon. Acho que é muito sintomático do momento que estamos a viver. Então, vou transformar eu uma pergunta, um minuto. Também tens pena que o Spam Cartoon tenha desaparecido? Eu tenho imensa pena, apesar de estar a precisar de uma pausa e de umas férias do Spam Cartoon, sob esse ponto de vista.
porque aquilo era extremamente esgotante. Tenho, obviamente, que é sintomático que tudo o que seja uma coisa que era incomodativa, de facto, eu penso que poderia ser incomodativa, que pura e simplesmente tenha sido eliminada e depois... Mas sentes que foi por isso, sinceramente? Eu posso, em vez de eu responder, vou mostrar o nosso, porque se calhar muita gente não viu, o nosso último Spam Cartoon que responde a isso, a essa pergunta. E como também é curtinho, vão pensando nas próximas perguntas que conseguem fazer em 3 minutos. É num minuto, isto tem menos de 1 minuto. Está aqui. Ai, desculpem. Ok. Isto é o nervoso do minuto, as capacidades técnicas. Mais Natal, está tudo normal. Já não há guerras, acabou o mal. A FIFA deu ao campo prémio da paz. O Putin afinal já é bom rapaz. A terra não está a aquecer. Temos de agradecer. Já não há crise da habitação. Já integramos a imigração. 25 de abril dá mais jeito em novembro. O SNS tem bom rendimento. Não há problema nenhum. É o adeus do Spam Cartoon. É esta a resposta. Acho. Só um pequeno esclarecimento, isto é um Spam Cartoon coletivo, porque tem aqui animações minhas, do André, do Tiago, sim, é pequenos extratos. E... Acho que está muito bem respondido. Mais uma pergunta. Havia ali... força. Olá, Elísio. Olá, Francisco. Prazer em ver-te. Tenho uma dúvida que me suscitou este debate. Portanto, partindo do pressuposto de que o humor é fundamental para a democracia e para a vida democrática, a minha pergunta é porque é que em Portugal há tão pouco apoio estrutural ao humor nas suas diversas vertentes. Portanto, a cultura tem apoios parcos, mas vamos vendo, nem que seja por vergonha, o apoio ao teatro, ao cinema, ao desporto, que não chega. Mas parece que em relação ao humor nas suas mais diversas vertentes não há interesse, diria, político e não só de mercado a que isso aconteça. E pensando hoje numa empreitada como foram as produções fictícias, hoje parece uma miragem ou uma história, uma lenda que se conta a quem hoje está no humor. E parece até que as empreitadas humorísticas que vamos vendo são todas bastante precárias, quase individuais, que vêm do YouTube, que vêm de pessoas que já estão estabelecidas, que vêm de perfis que têm que equilibrar a produção humorística com um segundo ou um terceiro trabalho. Minha questão é, não deveria interessar ao Estado, ao governo democrático, promover o humor para que não percamos a democracia? Eu, se calhar, curiosamente, vou dizer que não concordo. Porquê? Para já, os humoristas das novas gerações ganham muito mais dinheiro do que nós ganhamos no tempo das produções. É muito interessante porque a realidade é diferente para os cartoons. Os cartoons, e a Cristina falará disto melhor que eu, certamente, mas os cartoons viviam de uma realidade que está a desaparecer, que é a imprensa. Os jornais hoje estão em crise, enfim, não falaremos disso aqui, mas uma coisa fundamental nos jornais era o cartoon, era o editorial de opinião desenhado, não é? O cartoon desapareceu porque os jornais estão em crise. Pronto, isso é uma realidade. Mas, na verdade, o que acontece com os humoristas, como acontece, por exemplo, com a música, é que o humorista, tal como o músico, desloca-se para o meio de comunicação mais quente, o mais recente, o novo média.
E o novo média, se é verdade, quando as produções fictícias começaram, o média forte era a televisão e nós dependíamos das decisões de diretores de programas que ou aprovavam ou não aprovavam os programas, verdade. Hoje em dia, qualquer humorista prescinde claramente da televisão e faz, como aconteceu com os músicos, quando começaram a fazer a sua música e a pôr online, o humorista hoje faz a sua cena e põe online. Há humoristas portugueses que enchem pavilhões sem precisarem da televisão. Por exemplo, a Bumba na Fofinha, ou inúmeros outros que não precisam da televisão, porque têm, aliás, até recusam a televisão, porque têm a liberdade total de fazerem o que querem online, e digamos que o problema deixou de ser um problema de produção e passou a ser um problema de marketing. Isto é, há tanta gente a pôr as suas coisas online, como é que eu vou fazer para que olhem para mim mais do que olhem para os outros? E se reparar, há uma indústria do humor que não havia, por exemplo, quando eu comecei. Não havia. E hoje há uma indústria do humor com agentes, com espetáculos, com roteiro, pessoas que trabalharam comigo. A Joana Marques é o caso mais surpreendente. A Joana Marques, no entanto, precisa de um meio tradicional que é a rádio. Ela faz a sua popularidade. Ela começou por fazer no canal Q, que nós tínhamos uma coisinha chamada Altos e Baixos, e ficámos sem dinheiro porque aquilo tinha uma data de processo e nós ficámos sem dinheiro para pagar os advogados. E essa foi a razão, para dizer a verdade. E portanto, a Joana depois era uma tímida escritora de textos que, de repente, percebemos, quando ela fez o Altos e Baixos, que ela tinha um enorme talento para aquilo. E depois é, ironicamente, na Rádio Renascença, que ela faz aquele brilhantíssimo programa da manhã, com aquela rubrica extremamente desagradável, e de repente enche o Altice Arena. E, portanto, não, eu acho que não é preciso apoio para os humoristas, até de certa maneira agradeço que eles não existam, porque eles assim são mais livres completamente, são mais independentes. Isto é a realidade do stand-up, não é a realidade do cartoon. Sim, não, e essa questão da independência acho que é extremamente importante. A realidade do cartoon e pronto, e a crise da imprensa em papel. Curiosamente, o Spam Cartoon, quando foi pensado inicialmente, em 2009, portanto já é dessa altura, era para ser para a internet, não era para um canal televisivo, era para um meio de comunicação, porque nós pensámos utilizar a potencialidade justamente da internet, que é movimento e som, ou seja, o valor acrescido de um jornal online, que seria não publicar o cartoon parado, o cartoon clássico, mas sim um cartoon que tivesse que pudesse ter essa pequena narrativa. Só que de facto não houve nenhum jornal que lhe pegasse. Porquê? Porque fazer isto é caro, não é? Implica, quer dizer, no início implicava uma equipa um bocadinho maior, porque havia um animador, havia o sonoplasta, o autor, realizador. Depois acabámos por ser nós a animar os filmes, mas de facto nenhum jornal estava disposto a pagar por isto, e portanto foi uma televisão depois que, entretanto, na altura, aliás, os primeiros Spam Cartoons foram na SIC Notícias, depois é que passaram alguns anos depois para a RTP. Mas o apoio não deveria ser direto, agora respondendo diretamente à questão, aos humoristas ou aos cartunistas, mas à imprensa em papel, aos meios. A partir do momento em que isso estava falado e pensado, não é, até a seguir à pandemia, não é, que tu até me contaste daquela história, portanto, o apoio tem que ser, de facto, e agora com esta história também da falta de distribuição dos jornais no interior, sim, portanto, certo. O apoio tem que ser mesmo ao meio, é defender os meios de comunicação tradicionais, chamemos-lhe assim. Pronto. Sim, eu acho que o nosso tempo, que é sempre um bem escasso, já terminou. E, portanto, eu não sei se há mais perguntas, se calhar vamos ter que fazer aqui numa coisa mais informal no corredor, se quiserem, ou se as pessoas pretenderem. Não pode ser num bar?
Pode, claro. Dizia no corredor só porque é aqui o mais perto, mas naturalmente até em cima aqui acho que, enfim, tem bons espaços. Antes de terminar, eu queria-vos fazer um convite, porque em março há mais Mantras do Coliseu e o tema em março é fantástico também, que tem a ver com as mulheres na política e porque é que há tão poucas mulheres, esta falta de mulheres na liderança política. Vai ser uma das perguntas-chave em março. Ainda não tenho uma data absolutamente definida, estejam atentos, enfim, nas redes, etc. O Coliseu comunica isso bem. E, portanto, estejam atentos e apareçam, porque é fundamental. Agradeço muito. Não me fizeram Força. a pergunta da praxe, que me fazem sempre. Então, Porquê é que há tão poucas mulheres cartunistas? Agradeço muito à Cristina e ao Nuno. Obrigado a todos. Obrigado a vocês a todos. também. Um abraço a todos.